vocês, mas eu quero compartilhar justamente sobre o impacto do sim. Se você puder, pega agora seu bloco de notas. Eu quero te incentivar a ler comigo e anotar o que nós vamos falar hoje. Existe um impacto no seu sim. Sabe, onde você vai estar daqui 2, daqui 3, daqui 5, daqui 10 anos, se você tiver a ousadia de dizer sim ao Senhor hoje? E quando eu olho para isso, e eu orava por isso, o Senhor me levou a uma história bem conhecida, que eu quero ler com vocês, que está lá em Juízes capítulo 6, versículo 11. Juízes 6 narra a história de um homem chamado Gideão. E esse homem chamado Gideão, a história dele na verdade me impressiona muito, porque preste atenção nisso antes de nós lermos. Gideão é um homem que, quando a história dele entra na Bíblia, a história dele entra sem nenhum tipo de histórico. Ele surge do nada. Ele não era um grande homem prometido, ele não tinha uma grande família por trás, ele não tinha nada, ele simplesmente aparece. A história de Gideão surge do nada. Agora, para piorar um pouquinho, a história dele era uma história extremamente improvável, mas tinha uma outra coisa, a história dele ocorre em um dos piores momentos da nação de Israel. Então pensa, a nação Israel estava sendo oprimida durante 7 anos por um povo chamado Midianitas. A Bíblia vai caracterizar os midianitas como uma nação de gafanhotos. Olha o que acontecia, imagina você viver dessa forma. Israel estava ali, obviamente Gideão no meio. Eles estavam trabalhando, produzindo, semeando, e quando começava a surgir alguns frutos, os midianitas, eles invadiam a nação, e eles roubavam tudo, os animais, os frutos, as plantações, as casas, as ferramentas, tudo era roubado por essa nação dos midianitas. Então existia uma perseguição, existia uma desesperança, existia um trauma, existia um olhar das pessoas dizendo: cadê o Deus que vai fazer algo no nosso meio? E no meio desse lugar, surge um homem chamado, fala comigo, Gideão. Do nada. E o sim dele trouxe a libertação de uma nação. Escute isso, comunidade de Vila Velha. O Senhor está nos dando a oportunidade de dizer sim para algo que vai transformar a nossa vida e a nossa história. O Senhor está dizendo, diga sim. E esse homem falou sim. Então eu quero ler com você essa história. Juízes capítulo 6, versículo 1. Eu quero te mostrar algumas coisas que acontecem com o nosso sim. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia a Joás, do grupo de famílias de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo. Fala comigo, malhando trigo. Preste atenção nisso aqui, vai ser muito importante para nós. Ele estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Será que esse não é o nosso questionamento? Se o Senhor tem algo para a nossa nação, por que está acontecendo tudo isso? E aí ele continua: onde estão todas as suas maravilhas, que os nossos pais nos contam, quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou, e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu que estou te enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas, como se fossem um só homem. Então, quando Gideão estava ali, totalmente sem esperança, preste atenção nisso, a Bíblia, ela é perfeita, e é por isso que nós temos que ler a profundidade da palavra de Deus. Você pode dizer amém para isso? Naquele momento, olha isso aqui, vamos entrar nessa história. A Bíblia faz questão de dizer que Gideão,
estava malhando trigo, onde? Num tanque de prensar uvas. Essa cena já nos mostra o sentimento que Gideão estava. A temporada que Gideão está sendo demonstrada justamente por esse histórico. Por quê? Porque ele estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, porque ele estava se escondendo dos midianitas. Agora, contexto histórico, por que isso estava acontecendo? Porque a temporada de trigo é justamente a inversa da temporada de uva. Então ele sabia que se ele pegasse o trigo, que geralmente eles trabalhavam com trigo em topo de montanha por conta do vento, para o vento levar a palha. Ele pega o trigo e ele se esconde num buraco, que geralmente é onde faz uva. Se esconde naquele lugar, cheio de medo, cheio de trauma, cheio de perseguição. E aí entra a coisa mais linda. No pior momento da vida de Gideão, o Senhor aparece a ele e diz: eu estou te entregando um chamado. Eu estou te chamando para ser o libertador da nação. Primeira coisa, você precisa entender que o nosso sim, o sim começa sempre no chamado de Deus para as nossas vidas. Quando é que nós temos que dizer sim? Onde nós temos que dizer sim? O sim começa no chamado. Preste atenção, todos vocês que estão aqui. Todos nós temos um chamado do Senhor. E o chamado do Senhor sobre a vida de Gideão veio no pior momento da vida dele. Sabe o que eu tenho percebido? Que infelizmente muitas pessoas acreditam que tem um chamado. Quer ver só? Quantos aqui acreditam que Deus tem um chamado, um ministério, um propósito sobre a sua vida? Levante sua mão e diga amém. Levante sua mão mais uma vez, dá uma olhada ao seu redor. Todos nós acreditamos que o Senhor tem um chamado. Agora, ao redor do globo nós estamos vendo um padrão acontecendo. Pessoas tentando viver o chamado, condicionando o chamado na temporada de vida que estão vivendo. Então eu só vou dizer sim para o chamado quando a minha vida estiver organizada. Eu só vou dizer sim para Deus quando as coisas estiverem encaixadas. Eu só vou dizer sim quando eu tiver condição financeira. Eu só vou dizer sim quando os meus planos estiverem organizados. E o Senhor está nos mostrando na história de Gideão, sabe o que? Preste atenção aqui. Que o Senhor não condiciona o chamado e o nosso sim nas temporadas que nós estamos vivendo. Muitos momentos, o sim vai ter que ser dado em momentos que você só quer dizer não. Não, Senhor, me deixa quieto aqui, por favor. Só acontece isso lá em São Paulo ou acontece isso aqui também? Mas não mexe comigo, já está ruim minha vida. E o Senhor está me chamando para ser o libertador de um povo. A Bíblia nos mostra, através da história de Gideão, que o chamado do Senhor é incondicional à temporada que você está vivendo. Sente, eu sei que Deus tem algo para fazer na nação, mas eu não sei se é para mim. Porque meu casamento não está tão legal, meus filhos estão longe do Senhor, minha área financeira está uma bagunça, meus planos não deram certo, a minha carreira está falida, e o Senhor está dizendo: desde quando eu estou condicionando o meu plano à sua temporada? Gideão não estava bem, mas o Senhor disse: vem. Aí Gideão era brasileiro, se você não sabe, ele era brasileiro. Eu vou te mostrar por quê. Quer ver? O brasileiro tem a mania de tentar discutir com Deus. Você já tentou discutir com Deus? Cara, tipo assim, onde está a lógica você discutir com Deus? Aí ele fala: Senhor, minha vida está uma bagunça, e o Senhor está me pedindo um sim? E o Senhor fala: sim. Aí ele fala: não, então eu vou te convencer. Quantos aqui já tentaram convencer a Deus? Você já tentou? Não, eu tenho argumento, Deus. Ele começa a argumentar. Ele fala: Senhor, não é possível que o Senhor tenha um chamado. Sabe por quê? Primeiro, eu sou da tribo de Manassés. Preste atenção, o que ele estava dizendo com isso? Quem era Manassés? Manassés era irmão de Efraim. Manassés era o irmão mais velho de Efraim, filho de José. E se você não recorda a história, volta um pouquinho. Lembra o José, o que foi vendido de escravo, governador do Egito? Aí ele chega lá para pedir a oração do avô para Efraim e Manassés. Manassés sendo o mais velho, Efraim o mais novo. Na hora que o avô vai abençoar, a mão direita representavam a bênção maior. E o avô, na hora que vai abençoar, ele faz o quê? Ele inverte a mão.
E ele abençoa Efraim com a porção dobrada, e Manassés, sendo o mais velho, tendo direito, recebe a porção menor. Na hora que Gideão recebe o chamado, preste atenção porque isso tem a ver com a gente. Na hora que ele recebe o chamado, a primeira resposta dele é: como é que o Senhor quer me usar? Sendo que eu sou da tribo de Manassés, eu sou da tribo rejeitada, eu sou da tribo que recebeu menos. Como é que o Senhor levanta um libertador? Escolha da tribo de Efraim. E o Senhor está dizendo: desde quando eu condiciono o meu chamado pela casa e pelo histórico que você veio? Não, mas olha a minha história, olha o meu DNA. E tem muita gente que está relutando para dizer sim para o Senhor, porque acha que aquilo que você construiu até hoje é o que determina o que o Senhor tem para você daqui para frente. Quem sou eu? E eu faço essa pergunta então: quem sou eu para estar aqui nessa noite? O Senhor, Ele estende a graça. Aí o Senhor fala: não tem nada a ver com Manassés. E Ele, como um bom brasileiro, Ele continua. Então, já que eu não te convenci, Senhor, eu sou da tribo de Manassés. Aí Ele continua falando: além disso, eu sou da pior família da tribo de Manassés. Olha só, gente, que judiação dele. A minha família é a pior da cidade. Não basta ser de Vila Velha. Eu não sei como é que ele tirou esse conceito, né, que era pior. Não basta ser de Vila Velha. Agora eu sou de Vila Velha e a minha família é a pior. Como é que o Senhor pode me usar sendo que eu sou a pior família da tribo? E o Senhor está dizendo: desde quando a sua família, o que o seu pai e sua mãe eles foram, o que as gerações passadas foram, determinam aquilo que o Senhor tem preparado para você. O sim para o Senhor deve ser incondicional. Quantos aqui estão entendendo o que eu estou dizendo? E aí, por último, ele vira e fala o quê? Não convenci até agora, mas agora vai, quer ver? Eu sou da tribo de Manassés, eu sou a pior família da pior tribo, e Senhor, eu sou o pior filho. Oh, judiação. Olha o senso de inferioridade. Sabe, nós não podemos deixar com que o senso de inferioridade, os traumas, tudo aquilo que nós vivemos na nossa trajetória, determine aquilo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas. E talvez você está sentando aqui e falando assim: o que eu tenho a ver com tudo que o Senhor vai fazer na nação? Quem sou eu na fila do pão? Como é que o Senhor pode fazer alguma coisa? Eu sou daqui de Vila Velha, eu sou da pior família, olha a minha vida, eu não sei falar direito, eu não tenho nenhuma habilidade muito extraordinária. O que eu tenho a ver com o que o Senhor está fazendo no Brasil? Aí é que entra a graça e a soberania do Senhor, porque o Senhor, Ele é infinitamente maior e mais poderoso do que nós imaginamos, e a palavra vai dizer que Ele é especialista em fazer infinitamente mais do que nós pedimos, pensamos e sonhamos. O sim do Senhor começa no chamado. Quanto tempo será que o Senhor está esperando um sim da sua boca? Um sim para o seu chamado, um sim para aquilo que Ele colocou na sua vida. E essa noite é a noite que o Senhor está nos lembrando disso. Quantos que concordam? Diga amém e aplauda ao Senhor Jesus por isso. Pula comigo lá para Juízes 6:25. A história ela continua. Depois de um grande diálogo, ele começa a acreditar. Olha, Deus me chamou para ser o libertador da nação. Só um detalhe aqui importante. Como você reagiria? Quantos aqui ficariam assim, felizes e assim, impressionados ao mesmo tempo, se Deus chegasse para você e falasse assim: a partir de hoje você é o libertador da nação brasileira? Quantos ficariam felizes aqui? Deixa eu ver você. Mentira, você não ficaria feliz. É horrível esse chamado. Você está falando, o Senhor está me dizendo, eu sou o libertador da nação inteira. E ele entra no diálogo porque realmente era algo difícil. Mas chega um momento que o Senhor convence ele. Eu te escolhi, poderoso guerreiro. Eu te escolhi, eu vou te abençoar, eu vou te entregar nas mãos. De repente, ele começa a acreditar. Agora, vamos ser sinceros. Quantos aqui ficariam assustados se Deus entregasse esse chamado na sua mão? Deixa eu ver você. Bastante assustado, deixa eu ver você.
Mas e depois que Deus colocasse esse convencimento no seu coração? Quantos aqui, vamos ser sinceros, vamos ser humanos, depois de assustado, quantos aqui ficariam grandão? Fala, pô, você não ficaria grandão? Cara, é a nação, ele fica grandão. Só que aí o Espírito Santo vem e faz uma coisa mais incrível. Acompanhe comigo o texto, versículo 25 de Juízes 6. Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos. Derrube o altar de Baal que pertence ao seu pai, e corte o poste sagrado de Azerá ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, para o seu Deus, no topo dessa elevação, e com a lenha do poste que você cortar, ofereça o segundo novilho como holocausto. Assim Gideão levou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara. Mas, como estava com medo da sua família e dos homens da sua cidade, fez tudo isso durante a noite e não durante o dia. Depois de sair grandão daquela história, a Bíblia faz questão de narrar: naquela mesma noite. Logo depois de ele falar, uau! O Senhor vira e fala: antes de eu te usar como libertador da nação, você vai fazer o seguinte: vá dentro da casa do seu pai e derrube o altar de Baal que está dentro da sua casa. Volta a história. Por que Israel estava sendo perseguido durante 7 anos? Porque a nação tinha abandonado o Deus de Israel e eles estavam agora adorando um Deus chamado Baal. Então, com quem seria a luta de Gideão? A luta seria obviamente contra os midianitas, mas de forma indireta contra a idolatria a um Deus chamado Baal. E Deus vira e fala: eu vou te usar na nação, mas antes de te usar na nação, tem coisa que tem que ser resolvida dentro da sua casa. Eu vou usar o seu chamado, mas antes do seu chamado ser grande, exponencial, extraordinário, aprenda a resolver as coisas internas e ser transformado pelo seu sim. Então, se você estiver anotando, anote isso aqui, porque a segunda coisa, o sim começa em nós. O sim nos transforma. O sim não pode transformar mais fora do que dentro. O chamado nunca pode ser maior por fora do que por dentro. Quantos aqui, mais uma vez, você tem um chamado do Senhor? Deixa eu ver você. Vocês estão aqui comigo hoje, gente? Quantos aqui tem um chamado do Senhor? Quantos aqui pelo menos tem uma noção do que é o chamado do Senhor sobre a sua vida? Agora, grava isso. O Senhor nunca vai usar o seu chamado antes para fora do que para dentro. O nosso sim tem que nos transformar. Eu quero ver o avivamento nas nações. Você nunca vai ver o avivamento nas nações e gerar avivamento nas nações se você não for avivado. Eu quero levantar um altar de justiça social. Você nunca levanta o altar de justiça social se você não for justo primeiro. Nós estávamos falando agora sobre política. Minha esposa, ela foi vereadora durante o mandato e ela abriu mão do mandato porque o Senhor a chamou para uma outra temporada dentro da igreja. E pensa num lugar difícil. Agora, quando nós estamos falando, eu quero justiça sobre o Brasil. Quantos querem justiça pelo Brasil? Em nome de Jesus, fala amém comigo. Eu quero, mas deixa eu te explicar. Não adianta a gente exigir justiça se nós não somos justos. O nosso sim primeiro tem que nos transformar. Então, quando eu estou dizendo, Senhor, usa minha vida, o Senhor vai falar: antes de eu te usar, eu quero trabalhar em você. Antes de você derrubar o altar de Baal na nação, derrube o altar de Baal que está dentro da sua casa. Sabe qual é um dos maiores empecilhos para o chamado do Senhor sobre nós? Não é Satanás, somos nós. É a nossa disposição, a nossa inclinação. E o Senhor está falando: Gideão, eu vou te usar, mas antes entra na sua casa. Agora, eu posso te dar uma lapada agora com amor, posso ou não? Eu estou em família aqui, eu estou me sentindo em casa, pastor, então permissão, tá bom? Eu vou te dar uma lapada com muito amor agora. Olha isso aqui, a Bíblia vira e fala: e Gideão fez tudo o que o Senhor ordenara. Porém, ele fez isso durante a noite e não durante o dia, porque ele temia os da sua casa e os homens da sua cidade. Infelizmente, eu tenho visto que uma das grandes investidas
para que pessoas não sejam transformadas, sabe o que é? Temor de homens. É quando eu estou mais preocupado com a opinião das pessoas que estão perto de mim do que a opinião de Deus. O Senhor está falando, eu quero te usar, muda, seja transformado, mude a sua rota, abra mão do que você tem que abrir, saia de perto de certos relacionamentos, se aproxime de outros, e você sabe que Deus está mandando, mas você não faz, por quê? O que as pessoas vão pensar? O que os da minha família vão pensar? Sabe, você tem que entender que infelizmente, ou você teme a Deus, ou você teme homens. Você escolhe como você constrói a sua vida. E se você quer um chamado, o sim precisa nos transformar. Quantos estão entendendo? Diga amém. Pula comigo Juízes 7, versículo 2. Juízes 7, versículo 2. Deus está falando com você hoje aqui? Amém. Juízes 7, 2, a história ela continua. Depois disso, o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas mãos deles, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo. Você consegue ver um pouquinho de ironia aqui de Deus? Você consegue ver? É só eu que vejo. Olha o que ele fala. Só poderia falar, né? Quem tiver medo pode ir embora. Ele fala, não, aqueles que estiverem tremendo de medo podem ir embora. Então 22 mil homens partiram e ficaram apenas 10 mil. Escute isso aqui. Deus vira e fala: Gideão, você já derrubou o altar, agora é o momento, vai para a guerra. É o momento que o seu chamado começa a acontecer. Você começa a dar passos para fora do barco. Você começa a ir em direção que Deus está chamando. Aí naquele momento, ele faz a contagem e ele descobre que ele tinha 32 mil soldados. Quantos acham que isso aqui é bastante? 32 mil soldados, sim ou não? Bastante, né? Só tinha um problema. Ele tinha 32 mil, mas ele descobriu que os midianitas, eles tinham 135 mil soldados. Então quando ele vai para a guerra, ele faz a contagem, 32 mil, ele olha para os midianitas, 135 mil. Agora escuta isso aqui. Quantos aqui, você já estava vivendo uma vida e estava difícil, mas quando você ouviu a voz de Deus e obedeceu, parece que piorou? Você já viu isso? Já estava difícil, aí o Senhor fala, vai, aí na hora que você obedece, piora. Foi o que aconteceu aqui. Ele já estava numa situação ruim. Deus fala, chega para o povo e fala o seguinte: quem aqui estiver tremendo de medo, pode ir embora. Para surpresa dele, 22 mil homens vão embora. Se eu sou Gideão, eu estou falando com os 22, vamos junto, vamos junto. 10 mil contra 130 é assim, é uma coisa absurda. Naquele momento, você precisa entender, o sim que nós damos ao Senhor, eventualmente, vai passar por testes. Fala comigo, testes. Quantos aqui querem falar sim para o Senhor? Quantos querem ser testados? A pessoa falou para dentro. Escute isso aqui, é inevitável. Quando você fala assim, o Senhor vai nos testar. Aí você fala, por quê? Por que o Senhor vai me testar? A resposta está no versículo que nós lemos. O Senhor fez isso para que Israel não achasse que a vitória que eles teriam seriam por força própria. O teste do Senhor sobre as nossas vidas, diante do nosso sim, ele não vem para dificultar. Ele não vem para falar, eu sou malvado. O teste vem para provar o nosso coração. Será que nós acreditamos de verdade naquilo que o Senhor está fazendo? E que teste é esse? É o mesmo teste que todos nós vamos passar. Sabe como chama esse teste? Teste da fé. Quando você falar sim, você vai ser testado na sua fé. Sabe por quê? Porque fé tem um grande concorrente, medo. Então Deus vira e fala, eu preciso de um exército. Eu não preciso de um exército muito grande, eu preciso de um exército que tem fé. O Senhor não precisa de muita coisa, Ele precisa de um povo que tem fé.
E é por isso que você tem que olhar para aquilo que Deus está depositando na sua mão. Para de querer superestimar ou subestimar. Quem sou eu? O Senhor não precisa de muita coisa, você tem fé. Aí o Senhor vira e fala: quem tiver medo pode ir embora, porque eu não preciso de números, eu preciso de coração disposto a ter fé. Sabe o que o Senhor tem para essa casa? Isso aqui não está no script, mas eu vejo que essa é uma casa que o Senhor está gerando fé. Esse é um lugar, o Senhor não vai pedir muita coisa, o Senhor só vai pedir uma coisa: será que tem uma igreja que tem fé para crer naquilo que o Senhor tem depositado sobre essa cidade e essa região? E nós estávamos brincando, mas prepare, o Senhor vai levar essa igreja para outras localidades. O Senhor vai levar. Mas como? A conta não fé. O Senhor não perguntou nada, meu irmão. O Senhor só falou assim: você tem fé ou você tem medo? Sabe o chamado que está na sua mão? O Senhor está dizendo: ou você tem medo ou você tem fé. Medo todo mundo tem. O problema é quando a gente se move pelo medo. Você vai ter. Você acha que eu não tenho medo, meu irmão? Você acha que eu não tenho medo quando eu estou olhando para a igreja? Quando eu estou vendo para quantas coisas o Senhor está fazendo? Eu estou falando, eu estou morrendo de medo. Só que a diferença é: ou eu me movo por fé, ou eu me movo por medo. O chamado e o sim, ele vai passar por testes. Será que o Senhor está testando o nosso coração? A história ela continua, eu não vou entrar por conta do nosso tempo, mas eu acho linda essa história, porque o Senhor vira 10.000. Adivinha qual é a resposta do Senhor? Ainda tem gente demais. Como assim, Senhor? Eu tenho 10.000, tem gente demais. Aí o Senhor vira, eu não vou ler a história por conta do tempo. O Senhor vira e fala: eu vou fazer mais um teste. Vocês estão prontos para isso aqui, gente? Escuta isso aqui. O Senhor fala: olha isso aqui, olha isso aqui. O Senhor vira e fala: no meio da guerra, vai andando. Eu fui nesse lago que eles passaram. É um dos lugares mais lindos que eu fui em Israel. Perfeito. As pessoas chegam, você está no meio de uma guerra andando, e eles têm sede natural. Naquele momento, Deus diz o seguinte: aqueles que se curvarem para beber a água estão fora do grupo que eu quero dar a vitória. Agora, gente, qual é o natural de todo mundo? Você chegou diante de um rio, como é que você bebe água? Sim ou não? Sim ou não? Quantos aqui beberiam dessa forma? Tudo reprovado. O Senhor fala assim: só vai passar no teste aqueles que beberem água dessa forma. Primeiro, não se curvarem. Segundo, olha isso aqui: pegarem a água com a mão, trazerem a água até a boca e lamberem a água igual um cachorro. Quem é que bebe água assim? Se você bebe água assim, tem algum problema. Aí Deus vira e fala: todo mundo que se curvar está reprovado. Só quem beber água assim, 10.300 bebem água assim. E eu olhando para essa história, eu estou falando: qual a lógica desse teste? Qual a lógica desse teste? Sabe qual é a lógica desse teste? Sabe qual? Nenhuma. Sabe por quê? O Senhor de propósito nos coloca em situações de teste que nós não entendemos, porque se nós entendermos o que o Senhor está nos testando, existe uma chance de nós querermos performar. Se você entender o que Deus está fazendo, existe um risco, como um bom ser humano, de nós querermos performar. Não, então eu vou inventar aqui: já que o Senhor mandou não baixar, eu não vou baixar, eu vou beber água assim, igual um louco. A performance é o que o Senhor não quer. O Senhor quer aquilo que é de verdade. O Senhor quer aqueles que vivem dessa forma. Eu preciso falar isso. Mas depois eu fiquei orando por isso, e eu estava em Israel com um amigo meu, e aí eu estava lá num shopping, que por sinal o pessoal acha que Israel é só pedra, né? Não é, é irado. Eu estava lá num shopping muito bonito. Aí de repente eu olho assim de longe, a primeira vez que eu fui, aí eu olho umas menininhas desse tamanho assim, vestidinho, salto, aí uns menininhos também, bonitinho e tal, tudo arrumadinho. Aí eu olho de longe assim, as menininhas de salto, me chamou mais atenção as meninas, eu vou te explicar o porquê, de saia e vestido. E na hora que eu olho assim perto, uma metralhadora nas costas, todo mundo com metralhadora. Aí eu descobri que é homem e mulher, tudo serve lá, não tem assim, essa acepção, homem e mulher está servindo. Aí eu falei: cara, que loucura é essa? As menininhas de salto,
vestido e metralhadora. Por quê? Aí ele me falou, ele mora lá. Esse amigo meu falou assim: porque em Israel nós aprendemos uma lição desde sempre. Nós sempre estamos prontos. Sempre. Nós nunca baixamos a guarda. Porque o nosso estilo de vida está dentro da guerra pela promessa que nós temos. Naquele momento eu lembrei da história de Gideão. Eu falei, opa, uma das interpretações que eu tenho, tá? Quando Deus fala, aquele que se curvar, de forma indireta, o que a água representa? A água representa o quê? Necessidade básica. Então é como se Deus falasse, aqueles do meu exército, que se curvarem diante das necessidades básicas, e esquecerem da guerra que estão, porque para você se curvar, você esquece da guerra. Essas pessoas que abandonarem o seu posto, para se curvar pelas necessidades básicas, não estão aptos a fazer parte do meu exército. Eu preciso de gente que sim, vai precisar de necessidade básica, mas pelo contrário, traz a sua necessidade básica para dentro da sua promessa e dentro da sua guerra. Sabe o que o Senhor está nos dizendo? O sim vai passar por teste, e um desses testes é, será que você pode dizer sim e entender, que não tem a ver com culto, não tem a ver com domingo, não tem a ver com descende, mas tem a ver com o seu estilo de vida, tem a ver com a sua segunda-feira, tem a ver com o seu escritório, tem a ver com a sua empresa, tem a ver com a sua universidade, tem a ver com a sua cidade, tem a ver com o seu lazer. A nossa guerra não é só de um período, porque existe uma promessa sendo depositada sobre nós. O sim vai passar por testes. Quantos aqui estão entendendo o que eu estou dizendo nessa noite? E a última coisa, eu quero fechar com isso, está lá no versículo de número 19. Leia comigo, Juízes 7, 19. Gideão e os 100 homens que o acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento pouco depois da meia-noite. Assim que foram trocadas as sentinelas, tocaram as trombetas, quebraram os jarros que tinham nas mãos. As 3 companhias tocaram as trombetas, despedaçaram os jarros, empunhando as tochas com a mão esquerda, e as trombetas com a direita gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. Cada homem mantinha sua posição ao redor do acampamento. Todos os midianitas fugiram, gritando enquanto corriam. Quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez que os homens de todo o acampamento voltassem as espadas, uns contra os outros. E assim então Israel teve vitória sobre aquele lugar. Preste atenção nisso aqui. O nosso sim vai trazer resultado. O seu sim vai trazer resultado. O seu sim vai trazer resultado. Você crê nisso? Agora, que resultado? Escute isso aqui. Quando Gideão chega, 300 contra 130 mil. Escute isso daqui, porque isso aqui eu quero fechar com chave de ouro. 300 pessoas contra 130. Vamos ser sinceros, qual a chance de 300 ganharem de 130? Qual a chance? 0. Para piorar, eu amo Gideão, porque Deus dá uma ordem para ele dizendo o seguinte: quando Gideão chega para os 300 para dar as armas, o que eram as armas naturais? Uma espada e um escudo, sim ou não? Máximo ali um arco e flecha. Na hora que Gideão chega para equipar os seus soldados, Gideão dá, olha isso aqui, uma trombeta, uma tocha e um vaso. Se você imagina que nós aqui somos o exército, Gideão vem, nós vamos para a guerra, como? Toma uma trombeta. Você vai fazer o que com a trombeta? Dar na cabeça do outro a trombeta? O que você vai fazer com o vaso? O que você faz com a tocha? Não tinha sentido. Agora, vocês estão prontos para isso aqui, gente? Vocês podem fechar forte comigo hoje, sim ou não? Escute isso. Eu fiquei olhando aquilo e eu falei assim: não é possível uma coisa dessa. A vitória veio, mas Senhor, me ajude a entender. Naquele momento comecei a pensar e estudar e esticar a minha cabeça a respeito disso. E eu descobri o seguinte: que tocha e trombeta eram itens utilizados na guerra. Agora,
tocha e trombeta era utilizado quando e por quem? Tocha e trombeta era utilizado somente pelo líder do pelotão. Então nós temos um pelotão, e olha que por curiosidade, um pelotão médio da época era em torno de 1000 soldados. Então para cada 1000 soldados, o líder, ele carregava uma trombeta e uma tocha. Por quê? Porque não tinha WhatsApp, atacar, não tinha. Então como é que eles se comunicavam? Eles tocavam a trombeta, porque era o sinal, ali era avançar ou recuar através do som da trombeta. E a tocha simbolizava o quê? Direção. Então o líder do pelotão utilizava tocha e trombeta. Escute isso daqui, gente. O Senhor, Ele quer trazer os resultados diante do seu chamado, mas os resultados não vão vir como você acha, porque naturalmente, humanamente falando, era impossível 300 ganharem de 130.000. Mas Deus usa uma técnica que era absurda aos olhos, mas quando nós olhamos depois a gente fala assim: se não é Deus tendo essa ideia, nós não teríamos. Sabe por quê? Ele vai equipar 300 homens com tocha e com trombeta, e eles cercam o acampamento. Eles vão rodear o acampamento, eles cercam. Na troca da sentinela de madrugada, quantos aqui já acordaram de madrugada, você não estava sabendo onde você estava no seu quarto, já viu isso? Na troca, eles acordam, ao que estão acordando, ao sinal de Gideão, escute isso aqui em nome de Jesus, preste atenção, 300 trombetas soaram. Pá! Naquele momento, o povo acorda o que já tinha naturalmente na cabeça deles: uma trombeta, um pelotão. Um pelotão, 1000 soldados. 300 trombetas, 300.000 soldados estão nos cercando. Eles estão fazendo a conta. Eles estão em 300.000. Nós estamos em 130.000. Eu não sei onde eles arranjaram esses, mas nós estamos perdidos. Eles acordam desesperados. Meu Deus! Ou quer dizer, Baal! Naquele momento, eles levantam, e quando eles olham para as montanhas, eles não somente escutaram a voz de 300 pelotões, mas eles viram 300 tochas rodeando aquele acampamento. Agora eles estão dizendo: eu não só estou ouvindo o barulho deles, como agora eu estou vendo. Eu estou ouvindo e eu estou vendo. Existe algo que eles fizeram. Eles estão em maioria, nós estamos perdidos. E com a intervenção do Senhor, começa uma confusão no arraial. Um começa a matar o outro, a pessoa começa a correr, querer fugir, e vira aquela confusão. E a Bíblia vai dizer que Gideão teria vitória sobre aquele povo, que como se fosse lutando contra uma pessoa. Sabe por quê, gente? O que Deus ele tem como desejo sobre nós não é simplesmente ter uma grande massa. Nós teremos uma grande massa no descende, mas a grande pergunta é: quantos que vão sair daquele lugar dizendo sim e assumindo o seu posto de liderança diante do chamado que o Senhor tem? Sabe que a coisa mais linda de tudo é que o seu sim vai trazer o resultado, porque você se posiciona pela estratégia que o Senhor tem e não pela nossa capacidade natural. Naturalmente era impossível, mas o Senhor colocou a sua mão, e aquilo que parecia impossível agora se transforma em uma grande realidade. Escute o que eu estou dizendo: o seu sim vai trazer resultado. Resultado em áreas que você falava: é impossível. É impossível. Mas com tudo isso, e assim eu fecho, eu fiquei pensando: e o vaso? Porque a tocha e a trombeta eu entendi. E o vaso? O vaso você explica bem claramente. Quantos aqui já foram em aniversário e a pessoa só tinha uma função: acender a vela? Geralmente essa pessoa que só tem essa função não faz. O aniversariante está chegando, acende, e o cara está lá, não consegue. Já viu isso aqui, sim ou não? Então imagina você ter que acender 300. 292, acende. Então
o que acontece nessa história foi, lá atrás, escuta isso aqui, preste atenção, por favor. Lá atrás, antes de chegarem perto, eles pegam a trombeta, eles pegam o vaso, acendem a tocha e colocam a tocha acesa dentro do vaso. Eles pegam o vaso, por quê? Porque eles não poderiam ver a luz antes da hora. Eles pegam o vaso com a tocha acesa, pegam a trombeta, se posicionam no lugar, e no lugar onde Deus fala, é agora. Eles fazem o quê? Eles tocam a trombeta, eles quebram o vaso, e somente depois de quebrar o vaso, é que a luz conseguiu aparecer. Quando eu estava lendo isso, o Senhor falou: eu quero levantar uma geração, não de uma massa, mas de líderes e pessoas que vão ter uma voz que vão tocar as nações. Mas não só é uma voz que vai tocar as nações, eu quero pessoas que aonde eles passarem, as pessoas vão ver essa luz e vão dizer: que luz é essa que você está carregando? As pessoas vão olhar para você no trabalho e vão falar assim: tem alguma coisa errada com você. Na sua faculdade, as pessoas vão dizer: que é isso aí que está acontecendo com você? É um sim. A resposta é um sim. Mas isso precisa passar por um lugar. Escute isso. Se você deseja viver o chamado, primeiro, se quebrante. Se quebrante. Não tem chamado sem quebrantamento. E quebrantamento não é só o quebrantamento de lágrimas, é também. Mas o quebrantamento que eu estou dizendo é: quebra a sua vida, quebra a sua mentalidade, quebra as suas concepções, quebre os seus traumas. Sabe, não é possível que nós vamos viver essa terra, a única vida que nós temos, nós vamos viver em cima das concepções que nós criamos. Quebra e diga o seguinte: Senhor, eu me quebro para que o Senhor construa a minha vida conforme a sua vontade e não conforme a minha. A luz brilha através de quebrantamento. Essa é uma noite que o Senhor escolheu para que pudéssemos dizer sim. E existe um impacto através do nosso sim. Existe um impacto na vida dos seus filhos através do seu sim. Gerações vão ser impactadas através do seu sim. Seu casamento vai ser impactado através do seu sim. Seus amigos, você crê nisso, gente? Você crê nisso? Existe um impacto no nosso sim. Se você crê nisso, eu quero só que você fique de pé no seu lugar. Diga glórias a Deus e aplauda ao Senhor Jesus. Sabe onde você está? Só levante suas mãos, feche os seus olhos por um momento. Feche os seus olhos. Eu quero te incentivar fortemente para só durante esses próximos minutos que nós temos, você faça um momento de um encontro seu com o Senhor. Assim como Gideão encontrou o Senhor debaixo daquela árvore de Ofra, de uma forma muito despretensiosa, sem muita expectativa. Eu não sei como você veio, talvez você nem veio com expectativa para cá, mas um encontro e um sim gerou transformação em uma vida, em uma família, em uma nação. E eu quero então te dar só alguns segundos, com as suas próprias palavras, com as suas mãos levantadas. Eu quero te incentivar. Você vai dizer que você aceita aquilo que o Senhor tem. Se você não sabe o chamado, você vai dizer: Senhor, o que o Senhor tem para mim? Mas se você já sabe, esse é o momento onde você vai dizer: Senhor, eis-me aqui. Vamos lá, comunidade em Vila Velha, com as suas próprias palavras. Eu quero só que você fale com as suas próprias palavras. Faça disso o seu encontro com o Senhor. Vamos lá, continue, persista. Vai dizendo: Senhor, eu aceito. O Senhor tem o meu sim. Vai dizendo: eu desejo viver a plenitude do que o Senhor tem. Eu não quero ficar de fora daquilo que o Senhor está fazendo. Eu não quero mais fugir. Eu vejo essa palavra no meu espírito.
É o momento de parar de fugir daquilo que o Senhor tem. Vamos lá, igreja, continue com as suas próprias palavras, vai dizendo. Não dependa de mim agora, não dependa da banda. É o seu momento e do Senhor. Mais, Senhor. Mais, Senhor. Mais, Senhor. Mais, Senhor. Mais, Senhor. Mais, Senhor. Preste atenção aqui um minutinho. Eu não ia fazer isso, mas o Senhor me lembrou de um momento quando eu tinha 17 anos. Eu tenho 32 hoje. E com 17 anos eu tive um dos encontros mais poderosos com o Senhor da minha vida. E eu vi aquilo que o Senhor estava me chamando para fazer. Em outro momento, se Deus quiser, a gente vai estar aqui, eu posso compartilhar. Mas preste atenção nisso. A decisão que eu tomei naquele dia de seguir Jesus, eu vi Jesus dentro do meu quarto. E eu já era filho de pastor. Eu nasci sendo filho de pastor, já tinha feito tudo como filho de pastor. E eu disse uma oração muito ousada. Eu falei: Senhor, se o Senhor é de verdade, se revele. E o momento que o Senhor apareceu, eu vi o Senhor no meu quarto, sem nenhum tipo de emoção. Eu fiz uma oração dizendo: Senhor, a partir de hoje, porque eu te vejo, eu decido gastar a minha vida para cumprir aquilo que o Senhor tem para mim. Eu decido. E eu não ia fazer isso não está no nosso cronograma, mas eu quero de verdade, escute isso com muito amor. Se você está aqui hoje de verdade, não quero que venha todo mundo, eu não quero, mas você sente no seu coração, e sem nenhuma emoção, eu não quero emoção, de forma muito consciente, se você está aqui e você se compromete, você diz: hoje eu quero entregar a minha vida, os meus planos, e eu quero dizer sim para o chamado do Senhor. Se você é essa pessoa que você hoje quer de forma oficial dizer: eu estou dizendo sim ao chamado do Senhor, custe o que custar, eu quero te chamar a vir à frente, eu quero orar por você. Se você é essa pessoa, de forma consciente, de forma muito consciente, você está dizendo: eu quero dizer sim hoje, vem pra frente que eu quero orar por você. Você não precisa sentir nada, não é sentimento, nós somos transformados pela revelação da palavra. Então se você está aqui, você diz: eu quero dizer sim. Vem vindo para cá, onde você está. Se você vai ficar no seu lugar, só levante suas mãos. Nós vamos adorar o Senhor, e o Senhor vai fazer algo aqui neste lugar. Levante suas mãos, comece a exaltar o Senhor neste lugar. Sua sandália
Aleluia. Bendito seja Deus, amém. Glória a Deus. Deus fez com Gideão, Deus faz, Deus continua fazendo, Deus continua chamando os improváveis, aleluia, glória a Deus. Talvez eu não teria me escolhido, talvez nem você mesmo acreditava em você, mas Deus enviou Jesus Cristo, Deus acreditou, agora é possível. Deus é um Deus que transforma, amém? Você está aqui? Glória a Deus. Então se expressa para o Senhor aqui nesse lugar, aleluia. Vamos orar. Guarda a palavra que você recebeu, que ela germine, que ela frutifique, que ela cresça e frutifique para a glória de Deus. Mas enquanto Ele não vem, nós vamos em nome dEle, nós vamos anunciar o Evangelho do Reino de Deus, porque aquele que há de vir, virá, e não tardará. Feche os seus olhos agora. Guarda o que você recebeu, meu irmão. Não guarda só no seu coração. Anote, guarde este dia, o que o Senhor ministrou no seu interior. Guarde esse dia. Amém. Muito obrigado toda a equipe aqui, os nossos amados irmãos que vieram, todos vocês. Deus seja louvado pela vida de vocês. Nós temos uma nação, nós temos o mundo inteiro para anunciar. Pessoas que estão sedentas, pessoas que estão buscando às vezes em tantas coisas, e nós sabemos que elas só podem encontrar redenção, identidade, propósito e destino em Jesus. Fora de Jesus, todos estão condenados. Fora de Jesus não há salvação. A solução para o mundo é Jesus. Não é uma política, não é uma filosofia, não é uma teologia. A solução é Jesus, amém? Glória a Deus, que Jesus se torne famoso através de você cada vez mais. Pai, nós louvamos o Teu nome, Te bendizemos por essa noite, Te agradecemos pelo mover do Espírito Santo, pelo convencimento, pelo toque, pela impressão do Senhor aqui na vida de muitas pessoas que foram tocadas, que foram ministradas pelo Senhor. Assim como o pastor testemunhou que aos 17 anos ele foi impactado, ele foi ministrado, ele teve uma revelação poderosa do Senhor. Nós cremos que muitos aqui também experimentaram uma revelação a respeito de quem Tu és. Muitos foram ministrados aqui, nós cremos nisso. Sela tudo aquilo que foi ministrado nos corações. Nós Te agradecemos e em Teu nome dizemos que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre vós, Igreja do Senhor em Vila Velha, no Brasil e em todo o mundo, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Então uma salva de palmas para Jesus.